Graças e paz, queridos, aqui Pastor Sérgio Soares, do nosso canal IBEC, Instituto Bíblico de Ensinamento Cristão. E hoje com o nosso Como Dirigir um Culto de Libertação. Antes de qualquer coisa, não vai dar para falar tudo, ok? E nem a gente tem a pretensão de dizer que sabe tudo, nada disso. Na verdade, pregando muito fora, como eu sempre digo aqui, você vê muitas coisas certas, muitas coisas que acabam dando errado, e pode surgir algumas dicas para você que está à frente do culto de libertação, para você que participa, para você que é aí daquela equipe do culto de libertação. Então, com certeza, muita coisa a gente tem que aprender aí para poder ter um culto de libertação avivado, mas também com algumas precauções. Número 1, tenha vida de oração. Querido, isso não é brincadeira. Todo culto, todo crente tem que ter vida de oração. Mas no culto de libertação a coisa é muito mais séria. É uma coisa assim, você está indo para o terreno do inimigo, é um culto onde as coisas vão acontecer com mais fervor. Então quero convidar você a ter vida de oração. Por quê, pastor? Aconteceu no evento onde nós estávamos, uma pessoa estava próxima a mim, e aí falava, vai ter um processo de libertação na casa de uma pessoa, e aí encheram uma Kombi, aquela, como é que é? Pentecostal. Foram aquela coisa toda e tudo. O rapaz estava lá, tranquilo. Gente, quando começou aquela oração, para começar a entrar no processo de libertação, aquela coisa toda, tinha uma pessoa, líder, impondo as mãos com muita autoridade, e aí, no processo de libertação, virou para a pessoa e falou assim, ó, você, comigo, quer que eu falo para eles? Quer que eu falo para eles? A pessoa simplesmente baixou a cabeça, passou para alguém que nem liderança era, ministério, nada, e não voltou mais. Porque, gente, é vida de oração. Pastor, todos nós somos pecadores, eu sei. Sermos pecadores é uma coisa. Estarmos em pecado é outra. Então, vamos ficar atentos aí. Número 1, vida de oração. Porque a batalha, ela é muito séria. Segunda dica para um culto de libertação é diminua as oportunidades. Que é isso, pastor? O que faz o culto bombar é chamar os irmãos para dar um brado. Deixa eu te falar uma coisa. Se vai ser um culto de libertação, onde vai se trabalhar a questão da libertação, precisa-se de tempo, muito tempo. Então, minha orientação para você, diminua as oportunidades, o culto vai começar no horário, né? Depende da sua igreja. Não espere ninguém chegar para começar o culto. 9h30 começa o culto, dê as oportunidades que são cabíveis dentro do tempo, logo no início, mas diminua as oportunidades para que você tenha tempo dentro do culto de libertação para trabalhar com mais tranquilidade e profundidade a questão da libertação. Terceiro, passe para o pregador cedo. Por quê, pastor? Acabei de falar. Vamos trabalhar com libertação? Quando trabalhamos com a libertação antes da pregação, isso é só uma sugestão, por favor. Se trabalhamos com a libertação antes da pregação, muitas vezes passa o pregador com 5 minutos, ou às vezes nem pregação tem. Ou às vezes passa o pregador, tem a pregação e não tem o processo de libertação na profundidade que a igreja queira desenvolver. Então qual é a ideia? Passa para o pregador cedo, ele ministra a palavra, vai ser bênção e depois entra no processo de libertação com mais tempo para poder trabalhar com mais profundidade. Quarto, disse o sábio Salomão, não é bom que sejamos sós, então tenha uma equipe. Ah, pastor, minha igreja tem 10 pessoas, meu irmão, então tem uma equipe, você e mais um. Mas é muito ruim, num culto de libertação, você não ter uma equipe, porque às vezes cai alguém, alguma coisa desse tipo, é bom ter aquele paninho para cobrir as irmãs, para cobrir o irmão, então você precisa de alguém para te assessorar, numa administração, enfim. Então é bom ter uma equipe. Tendo uma equipe vai melhorar, por quê? Vocês vão poder orar juntos, subir monte no dia do culto, se reunir para tratar como foi, como pode melhorar, então ter uma equipe é muito bom. Se você tiver uma equipe, vai lhe ajudar muito nessa questão do culto de libertação. Quinta dica, e essa, segura aí. Não ore de olhos fechados. Vou repetir. Não ore de olhos fechados. Mas pastor, por quê? Querida, libertação. Como é que você vai ficar, Senhor, tô olhando? Não, é olho aberto, olho aberto. Não tem esse processo de ficar com o olho fechado, não. É libertação, meu irmão, libertação é atento, não é? Uma mão na cabeça, a outra por detrás, e aqui, ó, em nome de Jesus, aquela coisa. Se você sentir aquele processo, sabe como é que é? Com o olho aberto e com a sua equipe, lembra da equipe? Com a equipe, com os olhos. Você daqui já faz assim, ó, Senhor, já olha, ele já olha para você, já entende, já se posiciona atrás, e aquela, então não dá. Ah, pastor, mas o culto de libertação lá só vai crente. E aí? Crente que o quê? A Bíblia diz que Saul ficava endemoniado. Ah, mas Saul não era crente. A gente sabe que ele não era crente porque está na Bíblia. Porque a princípio ele é um rei ungido do Senhor, não é isso? Uma certa vez eu estava num culto,
onde uma pessoa crente, da liderança lá de cima, queridão, manifestou um negócio pesado. E aí numa dessas você olha de olho fechado, que ainda acontece imprevistos, é complicado, o inimigo é sujo. Então vou fazer o seguinte, é libertação? Ó, olhos abertos, posição de guerra, porque o soldado fica com o olho fechado, e ó, atento, 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 atento. Acabou. Você fica mais assim. Sexto, essa aqui eu deixei mais tempo pra gente poder não ficar com o vídeo muito longo. Peça discernimento a Deus. Querido, se tem uma coisa que líder de intercessão, equipe de intercessão tem que ter, é discernimento. Por quê? Porque tem gente que finge, tem manifestação, tem meninice e é muito complicado. Por exemplo, eu lembro que uma vez eu estava dirigindo um culto, né? Eu estava fazendo um seminário, estava no 6º período de teologia, chamei o meu professor, Batista, um homem de Deus, para poder estar pregando no culto. Amém. Tô lá dirigindo o culto, aquela benção, minha irmã começou aquele mover, e aquela puxa que pulou uma irmã no meio do corredor, e pá, pá, meu irmão, e a igreja debaixo de glória, aquela coisa toda, e eu olhando, e, sabe, me inquietou, eu tive uma inquietação na alma, mas era uma irmã. E aí eu tô naquela situação, meu Deus, e aquela inquietação, e ela vindo na direção, assim, pro púlpito, pro altar, e eu, Jesus, e a igreja pulando, daqui a pouco pulou um obreiro no corredor, e agarrou na mão dela, e meu irmão, e a igreja debaixo de glória. E ela chegando, querido, o pastor que eu levei, ele saiu da tribuna, desceu, colocou a mão na cabeça, pum, demônio, é isso aí, no meio dos crentes. Por isso que discernimento é tudo. Pastor, mas não tem como saber? Discernimento a Deus. Deixa eu compartilhar um texto com você rapidinho para você poder entender sobre discernimento. Acompanhe aí. Ó, Mateus 17,15 diz assim, ó, Senhor, tem misericórdia do meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. Versículo 16. Trouxe aos seus discípulos e eles não puderam curá-lo. Não puderam o quê? Curá-lo. Curá-lo, ok. Olha o que Jesus vai dizer, versículo 17. Jesus respondeu e disse, geração incrédula, perversa, até quando estarei convosco? Ou seja, daqui a pouco eu vou para o Pai, quem vai fazer esse processo? Não estou andando comigo? Aprende como é o processo de libertação, mas tudo bem. Vamos lá então. Até quando estarei convosco? Trazei-mo aqui. Quando trazem o menino, olha o que vai acontecer. Gente, versículo 18. Repreendeu Jesus o demônio que saiu dele e desde aquela hora o menino sarou. Percebeu? Deixa eu voltar para você poder entender. Olha o que ele vai dizer, ó. Eu trouxe para os seus discípulos, eles não puderam curá-lo. Curá-lo. Jesus agora faz o quê? Expulsa o demônio e o menino sarou. Aí quando acaba aquele culto, aquela coisa toda, a equipe vai se reunir com o seu discipulador, versículo 19. E então disseram os discípulos a Jesus, se aproximando, mestre, por que não podemos expulsá-lo? Aí Jesus vai explicar. Porque essa casta de demônio só sai com jejum e oração. Por quê? Olhe para mim. Ali havia um espírito de engano. Eles estão se organizando para cura. O pai da criança vai na direção da equipe de Jesus pedindo a cura, mas na realidade era uma manifestação de demônio, como o texto diz. Percebeu a necessidade do discernimento? Não, aquele culto ia acabar, meu irmão, todo mundo ia para casa, ia trabalhar no outro dia, ia estar o pessoal da igreja lá orando para poder, por cura, não ficaria curado. Por quê? Porque não era cura, era demônio. Jesus não ora por cura, ele expulsa o demônio e o texto vai dizer que o menino ficou curado. O que é isso? Discernimento. E aí Jesus fala assim, ó, tá vendo essa caixa de demônio? De enganação? Que você está orando por uma coisa e na realidade é outra? Para ter discernimento, para poder conseguir entender e expulsar, só com jejum e oração. E tão importante quanto os outros, 7º lugar, cuidado com o horário. Normalmente, o culto de libertação acontece durante a semana. Dia de semana você tem lei do meio ambiente, questão do som, que é 22 horas. Você tem um pessoal que tem que acordar cedo para trabalhar no outro dia. Pastor, então não vai ter libertação, porque é um negócio... Sugestão. Culto, bênção, glória a Deus. Meu irmão, o processo está se alongando. Conversa com o pastor tem que estar sempre, vai estar muito linkado com o líder se ele não for a pessoa que vai estar à frente da libertação, com o líder da libertação, ele dá a bênção apostólica, libera a igreja e o processo de libertação continua. Pronto, você liberou a igreja, você abaixa o som, evita problemas externos com vizinhos, sabe, tem essas questões, e aí você dá toda a atenção ao processo de libertação.
Lembra que eu falei de passar cedo pregador, diminuir as oportunidades? Justamente por causa disso. Se você chegar tarde para o culto de libertação e acontece um processo mais longo, vai acabar que hora? 1, 2, 3 da manhã. Não é isso? Então você vem remindo o tempo para ter um tempo mais profundo na libertação e pós isso, caso isso aconteça, o pastor dá a bênção apostólica, já fiz isso muitas vezes, você libera a igreja, dá a bênção apostólica, eles seguem para casa e continua ali o processo de libertação com uma profundidade a mais. Bem, queridos, espero ter abençoado você com esse vídeo. Mais uma vez dizendo, não é com questão de que sabe tudo, nem tentando te ensinar, mudar o estilo de culto da sua igreja, não é nada disso. É simplesmente dicas que eu tenho certeza, se você achar que as 7, pelo menos uma dessas 7, vai lhe ajudar na sua igreja, para você que faz parte da equipe de libertação, se você é líder. Meu convite agora, pegue esse vídeo, compartilhe com o seu pastor, com a sua equipe de intercessão, com o pessoal da libertação, para o líder da intercessão, comece a mandar para todo mundo. Por quê? Para poder assistir e refletir. Deus vai aquecer seu coração concernente a isso. Para poder refletir, para poder tentar de alguma forma aparar algumas arestas e em Deus, debaixo do poder que há no nome de Jesus, que haja uma libertação profunda. Fico com essa palavra, espero ter abençoado sua vida, se inscreva no canal, se você é novo, se inscreve, dá um like, compartilhe com seus amigos de rede social, WhatsApp, Facebook, compartilha, marque seus amigos, com certeza, querido, estamos em guerra e nessa guerra, o processo de libertação é uma arma que Deus colocou em nossas mãos para nessa guerra identificarmos os nossos verdadeiros inimigos, ok? Beijo no seu coração, graça e paz!